todos! Eu sou a doutora Lilian Brusa, psiquiatra e psicoterapeuta, e hoje eu estou com a minha amiga e colega, brilhante profissional, Jaqueline Moniz, nutricionista, especialista em emagrecimento e nutrição esportiva. E hoje nós vamos falar um pouquinho da interface entre psiquiatria e nutrição. Olá, eu sou Jaqueline Moniz, sou nutricionista esportiva e especialista em emagrecimento também. E hoje vamos fazer uma correlação com a área da psiquiatria. Que bom, Jaque, obrigada por esse convite. Prazer. Prazer, bom estar com você de novo. Um tema muito importante que eu quero trazer hoje, Jaque, desafiador para nós, é o transtorno compulsivo alimentar, tá? O transtorno compulsivo alimentar é quando o paciente ele tem episódios de comer grandes quantidades de comida em curtos períodos de tempo, mas assim, vem acompanhado de descontrole. Então é muito importante esse fator. Então o paciente ele perde o controle, come grandes quantidades de comida e se sente culpado. E é claro, né, ele vai se caracterizar como um transtorno quando isso começa a acontecer aí com uma frequência maior, em determinado período de tempo e começa a ser disfuncional para a vida do indivíduo. Né? Aquele indivíduo ele não consegue mais se segurar. Então eu tenho casos de paciente assim, que vai lá e come a caixa inteira do bombom e depois se sente muito mal, com culpa, envergonhado, ou mesmo vai na geladeira e come absolutamente tudo, né? Mistura pizza com macarronada, com um pote de sorvete, assim, uma quantidade enorme de comida que ele chega até passar mal. E geralmente são pacientes que escondem, né? Ele começa a comer escondido. Enfim, e muitas das vezes o transtorno compulsivo alimentar ele vem acompanhado de obesidade, né? Porque o paciente acaba tendo ganho de peso. Como que você enxerga essa questão do transtorno compulsivo alimentar aqui no seu consultório e que estratégia você acaba usando, Jaque? Olha, o transtorno compulsivo é uma coisa que é bastante frequente. Apesar dos leigos, eles vêm muito no consultório, eles já se dão um diagnóstico antes mesmo de passar com o médico como você, né, a psiquiatria, para fazer esse diagnóstico adequado. Então eles dizem, porque eu sou muito compulsivo. Então uma das coisas que eu sempre alerto eu falo, compulsão não escolhe alimento. Geralmente a compulsão, ela é aleatória, porém segue uma frequência e um espaço de tempo. Então precisa da avaliação do psiquiatra para ser diagnosticado e tratado. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, a gente começa a perceber se é só um episódio de exagero alimentar ou se é de fato um transtorno de compulsão. Que está seguindo um padrão que ali. Está seguindo um padrão. Né, que está se intensificando na vida desse indivíduo. Ele não consegue dar um basta, né? Exatamente. Então está chegando num ponto em que está atrapalhando a qualidade de vida dessa pessoa. A partir daí, eu ensino algumas coisas no consultório, principalmente a teoria da densidade calórica dos alimentos. Então eu ensino para ele que determinados alimentos têm pouca caloria para muito volume. Então eu ensino esse paciente a sempre ter esses alimentos em casa. Como por exemplo, Jaque? Por exemplo, morango, melancia, melão, iogurte desnatado, ovos. São alimentos que ele pode comer em grandes quantidades. Por exemplo, 1 quilo de melão vai equivaler a 300 calorias. Então, se é um momento que ele está compulsivo, se ele tiver com melão, por exemplo, na geladeira cortado, picadinho, mesmo que ele coma 1 quilo, isso não vai trazer um prejuízo no ganho de peso para ele e vai trazer grande saciedade. Então, pode ser que isso amenize esses episódios, seja de compulsão ou de exagero alimentar. Então, são coisas que eu ensino no consultório que, a nível de informação, a título de informação, isso pode fazer diferença no tratamento para ele, aliado a um diagnóstico adequado da psiquiatria e um tratamento psicoterapêutico. E além dessa questão, né, Jaque, nutricional, podemos utilizar, e tem estudos mostrando a utilização de antidepressivos, ansiolíticos, mas assim, o que está aprovado é realmente o lisdexanfetamina, né, que, enfim, o famoso Venvance, que agora já temos outras opções no mercado, da lisdexanfetamina. Então, é um medicamento que foi aprovado e está sendo utilizado para o transtorno compulsivo alimentar, tá? Temos na dose de 30 mg, 50 mg e 70 mg.
E por isso que, né, o paciente precisa passar no psiquiatra para receber o diagnóstico, poder estar utilizando a medicação e, claro, fazer o tratamento multidisciplinar com acompanhamento da nutricionista. E Jaque, eu não sei se você já viu essa associação, se você já pegou alguns casos, mas cada vez mais nós sabemos que tem altas taxas de pacientes com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, correlacionado a transtornos alimentares, principalmente ao TCA, que é o transtorno compulsivo alimentar, e a bulimia nervosa. Então, nós sabemos que tanto no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quanto nos transtornos alimentares, eles têm sintomas em comum, que é a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, alterações nas funções executivas e a desregulação emocional. E a gente sabe também que tá correlacionado a esse descontrole do impulso, né? E nos adultos jovens, vários estudos demonstram que existe uma maior correlação entre a perda de controle alimentar e no TDAH. Então, aqueles adultos jovens que têm TDAH, eles estão correlacionados mais a uma perda de controle alimentar. Como que é isso, já que para você assim tratar adolescentes, tem alguma diferenciação? É mais difícil? É mais desafiador? É mais desafiador, principalmente porque eles têm algumas restrições ou até mesmo seletividade na escolha dos alimentos. Então, eles sempre optam por alimentos mais palatáveis, né? Alimentos que são mais ricos em açúcar, alimentos mais ricos em gorduras, principalmente gorduras saturadas, né? Vindas aí das industrializadas. Então, a gente precisa muitas vezes fazer uma certa negociação para encontrar um meio termo entre a aderência ao tratamento, principalmente lançando mão de alguns alimentos que os pacientes gostam bastante. Mas um ponto que você falou e que eu quero reforçar aqui, e que eu vejo bastante na prática, principalmente ali adultos jovens, ali por cerca de 20, 25, 28 anos mais ou menos, são pacientes que eles têm o diagnóstico de TDAH, eles têm a indicação do tratamento, muitas vezes fazem pausas ou suspensões temporárias da medicação, e aí começa a cair a produtividade no dia a dia, eles se sentem mais cansados, seja fisicamente ou mentalmente, e aí eles acabam hipercompensando na alimentação. Olha que interessante, então, seja por um cansaço físico ou mental, eu vejo muito isso na prática. Eu não consegui fazer muito porque, sabe, eu parei a medicação, e aí eu acho que eu comi mais, eu estava mais cansado. Então, eu acho que essa orientação da parte da psiquiatria precisa ser reforçada sempre com os pacientes. Não faça a suspensão da medicação sem falar com o seu médico. Com certeza, é isso aí, ótima dica, Jaque. Né? Então, assim, evitem suspender o medicamento do TDAH, no caso a lisdexanfetamina, ou mesmo outros como a Ritalina, o Concerta, que são os metilfenidatos, né? E também não suspendam o tratamento com a nutricionista, que é importantíssimo. O fato dela vir na nutricionista para ter contas a prestar ou até mesmo não sair dos trilhos completamente, isso já faz parte do tratamento. Muitas vezes o paciente acha que ele só precisa voltar quando tem resultados. Muito pelo contrário, se ele não está tendo resultado, é aí que ele precisa voltar, porque o tratamento não está dando certo por algum motivo. E muitas das vezes são doenças crônicas, né? Como a gente já falou, obesidade, transtornos alimentares, TDAH, são doenças crônicas. O indivíduo ele tem que manter o tratamento a longo prazo. Então, o que acaba acontecendo é que o paciente melhora e acha que está apto a parar, suspender a medicação, suspender a dieta, suspender o acompanhamento e acaba que existe a recorrência dos sintomas. E às vezes pode vir pior os sintomas, cronificar mais e é mais difícil de tratar. Exatamente. Além do que, né, esse paciente pode ficar mais frustrado ainda, né? Bom, então, Jaque, a importância da conscientização, de avaliar todos esses sintomas, seja nos pacientes com TDAH e nos pacientes com transtornos alimentares, tá? Então, fica a dica aí para vocês que tem TDAH e transtorno alimentar, que a gente tem que estar investigando todas essas questões. E sim, né, porque às vezes o paciente vem com dúvida de que é possível ter mais de um diagnóstico. Sim, é possível, são as comorbidades, né? Então, essa a importância de conscientização para esses transtornos.
Então, para finalizar todo esse assunto com essa riqueza de detalhes que a doutora Jaque trouxe para nós, a gente vai falar um pouquinho aí do cuidado integral com o paciente que tem transtornos mentais, obesidade, transtornos alimentares. Né? Lembrando a importância dos 6 pilares da medicina do estilo de vida, associado à saúde mental. Então, o primeiro pilar da medicina do estilo de vida que a gente pode estar trazendo aqui é a higiene do sono. É imprescindível que o ser humano tenha rotinas de sono regulares, né? Porque a gente vive em função desse ritmo, desse ciclo circadiano, tá? Então, horários regulares para dormir, para acordar, e isso é fundamental. Outro pilar, qual é, Jaque? A nutrição, ela não pode ficar de fora. Então, sem fazer grandes loucuras na alimentação, sem excluir grupos alimentares desnecessários, bebendo a quantidade de água adequada e, obviamente, consultando o nutricionista para ver qual a melhor estratégia alimentar ou direcionamento que você precisa ter para ter aí um bom desempenho de qualidade de vida através da alimentação. Outro pilar, gente, é o controle de tóxicos. Quando eu falo tóxicos, além da bebida alcoólica e drogas, obviamente, são as redes sociais. Né? Então, hoje a gente sabe que as redes sociais, ela já se tornou um vício, né? E provoca muita desatenção no paciente. Inclusive na hora de comer, né, Jaque? Então, muitas das vezes o paciente, ele tá ali na frente de uma televisão, na frente do laptop e tá ali comendo, nem sabe o que põe pra dentro. Ele não tá com aquela consciência voltada para a alimentação. Ele tá em outro plano. Então, esse controle de tóxicos, de redes sociais e de telas é fundamental. Qual outro, Jaque, é um pilar importante? Um outro que é bastante importante é a atividade física. Então, se a gente for pegar os pilares da Organização Mundial da Saúde, a recomendação mínima para exercícios de força, né, seria 2 vezes por semana de exercícios, por exemplo, de musculação e 150 minutos mínimos para exercícios aeróbicos por semana. Tudo isso a nível semanal. Então, pensando na longevidade, isso aqui é um pilar que é bastante importante. Então, se você não consegue fazer 150 minutos, comece com 60 minutos semanais, comece com 1 vez por semana de exercício de força. Assim você vai progredindo com o passar do tempo. Eu acho importante fazer uma complementação nessa meta, Jaque, dessa atividade física com metas SMART, né? Metas mensuráveis, atingíveis, temporais, que vão ser palpáveis. Então não adianta o indivíduo idealizar uma coisa que ele não vai conseguir cumprir, né? Vai conseguir fazer às vezes por 15 dias e depois vai largar a mão. Então começar com metas que consigam ser colocadas em práticas por um longo espaço de tempo. Né? Então coloque algo pequeno e vá aumentando conforme a sua necessidade. Ah, consigo fazer 3 vezes. Ah, consigo fazer um pouquinho mais tempo. Ah, estou me sentindo melhor, vou aumentar. Então essa progressão ela é muito importante para a qualidade de vida também. Ótimo. Outro pilar é o gerenciamento do estresse, né? A gente já sabe. Na medida do possível, nós vivemos uma sociedade aí do cansaço, do estresse, do materialismo, mas se você puder, na medida do possível, caminhar ao ar livre, diminuir seu consumo, seu materialismo, ter uma segurança financeira, conseguir ser mais assertivo, se impor, conseguir falar mais nãos, você vai conseguir fazer esse gerenciamento do estresse. E é claro, procure uma psicoterapia, um psiquiatra e um nutricionista. E o último pilar, Jaque, qual que é? O último pilar que ficou faltando é dos relacionamentos saudáveis. Então, não só o relacionamento com você mesmo, mas também com a sociedade. Então, é importante que você tenha momentos de sociabilidade, né? Momentos que você vai sair para confraternizar com familiares, com amigos, com colegas de trabalho. É importante que você tenha esse contato, porque muitas vezes a gente fica muito no offline, né? Aliás, a gente fica muito no online e acaba perdendo no offline. A conexão então, real, precisa né? manter esse tipo de conexão para manter a mente e corpo saudáveis. Muito bem! Aqui Adorei. tá um relacionamento saudável, vínculos positivos, energia para todos. Obrigada por nos assistirem. Curtam aí, toquem o sininho e compartilhem. Fiquem atentos para mais vídeos. Adorei, Sim, Jaque! muito bom. Obrigada!